A escuridão da ignorância. Porque o ser humano está buscando a luz nas cinzas, na escuridão. Porque ele procura uma luz de conhecimento fora de si mesmo em vez de buscar primeiro a iluminação do amor em sua autoconsciência. A luz de conhecimento pode até ser útil, mas é ela que serve ao amor da vida e não o contrário. Porque o ser humano busca a vida na morte. Os conceitos não têm vida, são mortos, são inexistentes. A vida real é inefável, ilimitada, ela evolui eternamente. Bem e mal são ilusórios conceitos relativos arbitrados que provocam preconceitos, separando as coisas da unidade indivisível do amor. Doutrinas são regras de bem e mal, elas seduzem as mentes fracas com os seus preconceitos. Nenhuma doutrina pode evoluir, ela não tem vida. Porque o ser humano busca o amor no ódio, na ilusão de seu orgulho próprio. Porque algum inútil preconceito contra pessoas. Cada ser é único, incomparável. Logo, fica comprovada a falta de inteligência por qualquer preconceito contra pessoas. E, assim também, todas as teóricas doutrinas iludem e fazem discriminações preconceituosas contra pessoas. Doutrinas são invenções, mentiras. Elas nem existem de fato, tanto as políticas quanto as econômicas e as religiosas. Por isso, a religião não é do ser superior de consciência. Porque Deus é amor real. Nunca existiu religião. Não se religa ao ser que sempre está conosco. Doutrinas não religam nada a ninguém. Deus não é fútil, leviano, medíocre, julgando pessoas. Cada um se condena por suas crenças e ações. Uns se condenam à liberdade do amor, outros à prisão do medo. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. João 5, 22. A fé é na verdade, no amor, e, não em inúteis doutrinas, não depende de nenhum conhecimento relativo. A verdade é acima de conceitos. A verdade não respeita regras inferiores acordadas. O amor é livre e real, ele não tem regras. O ser que permanece constante em seu amor de liberdade de arbítrio sempre evolui acima de consciência. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 8. Aquele que diz que está na luz, e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. 1 João 2, 9. Assim falai, e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Tiago 2, 12. Comprovamos, assim, que insanos idolatram doutrinas e recriminam pessoas, contra a verdade. Uma pessoa que se ame, como o Cristo, é verdadeiramente inteligente, ela não se ilude na vaidade de qualquer inútil ritual. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, João 4, 2. Porque Cristo tem o Espírito Santo da verdade, e, não por causa de um inútil ritual de banho em água. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles, o primeiro. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31.
Um ser inteligente como Deus não faz distinção de pessoas, mas os idólatras fazem. Os idólatras são medíocres, eles julgam pessoas por sexo, raça, condição, instrução, idade, comportamento, pensamento, vestimenta, alimentação, bebida. Entretanto, pessoas verdadeiramente puras não seguem doutrinas. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis, antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Tito 1:15. Até o corpo morre com as suas limitações e vícios, mas a condição da evolução de consciência do espírito é que importa. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. 1 Coríntios 15:42. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Mateus 10:28. Não existe reencarnação. Não se anda para trás na evolução de juízo. Não se colocam espíritos evoluídos em corpos atrasados. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Entretanto, verdadeiramente, Cristo, o ser superior de juízo, acabou até com a velha lei inventada para o judeu. Porque leis são para seres sem discernimento. Quem ama supera qualquer lei, pois amor já é respeito. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, 2 Coríntios 3:14. Cristo acabou com a velha lei, junto com os sacerdócios, templos, rituais, dízimo. A velha lei era mística, primitiva, ignorante, fantasiosa, infantil, com rituais inúteis. Portanto, comprovadamente quem cobra dízimo é anticristo. Porque as pessoas não enxergam que o dízimo era do judaísmo, mas não de Cristo. O judaísmo exclui a Cristo e a doutrina adotada por Constantino e a inventada por Lutero são anticristo. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque, se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João 2:19. Observação: explorar a fé comercialmente é crime penal de estelionato, artigo 171 do Código Penal Brasileiro. Assim, como charlatanismo e curandeirismo. Os anticristos se utilizam de uma lei judaica extinta por Cristo para coagir os seus iludidos crentes a dar o dízimo. Isso é claramente contra Cristo. Como podem cobrar dinheiro por fé? Deus é justiça de amor e não mercenário. Pois, tudo já é dele. Deus vê diretamente a intenção do coração de cada um, sem precisar provar nada materialmente. As religiões culpam as pessoas por pecados inexistentes e as discriminam preconceituosamente. E qualquer preconceito contra pessoas também é crime penal. Mas, não se omitir e julgar teorias religiosas por isto é dever da justiça, defendendo as pessoas de prejuízos financeiros e psicológicos. Pecado vem de delito.
Portanto, pecado é injustiça, sem estúpidos misticismos. Porém, as premonições são reais, elas vão além do tempo e espaço, comprovando a existência de uma consciência transcendental no universo. As Sagradas Escrituras são verdadeiras, mas não são literais. Elas, na maior parte, foram parábolas transmitidas por sonhos paranormais do subconsciente a raros profetas verdadeiros. Por isso, por falta de discernimento e compreensão, na antiguidade as premonições foram mistificadas pelos povos primitivos por ignorância, gerando teorias religiosas. O ser humano não era evoluído na ciência e tecnologia, como somos hoje. Nas paranormais profecias, o adversário Satanás, no pretérito espiritual, se iludiu e se enganou a si mesmo, idolatrando o preconceito de bem e mal. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Judas 1:6. Por isso, por não evoluir de juízo, Satanás não teve condições nem de uma existência humana carnal. E disse-lhe o diabo: portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Lucas 4:7. Satanás se ilude achando que ele é dono deste mundo. E ele é um ser que não veio nem como ser humano. E Cristo é um Deus acima dele. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. Lucas 4:12. Na verdade, o ser que não sabe amar de fato não evolui mais no universo. Deus não é um nome, mas uma condição relativa de evolução acima de outros seres. Até o ser humano é um ser superior em relação aos animais e do instinto neandertal. Logo, o ser humano que não conseguir amar de fato, não sobe de evolução junto a Cristo e a Deus. Por isso, pessoas iludidas por teorias religiosas não sobem de consciência, elas ficam em um mundo inferior, infernal, de juízo. Assim, nenhum religioso sobe de razão, para a paz de amor dos céus. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. 1 Coríntios 13:3. No fim desta era, depois de 3 eras e meia, 2/3 ou 0,666 de seres, entre bestas idólatras e demônios, ficam presos no inferno queimando com a verdade. Não adianta só acreditar em Cristo e Deus, pois, até os demônios fazem isto. Um ser superior ama a verdade. Idólatras são estúpidos, eles adoram as suas vaidosas teorias, e não pessoas. Tu crês que há um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem, e estremecem. Tiago 2:19. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo. Mateus 8:29. Não existem teorias no universo. Quem não ama de fato não evolui. Contra fatos não existem argumentos.
O ser humano, desde que provou da ilusão de preconceitos de bem e mal, morreu para a sua vida eterna de evolução de juízo. Fora do reino ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22, 15. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Marcos 7, 7. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 32. Deus e Cristo realmente existem em amor real. Mas, o seu reino unido é, no céu, de juízo e não vem com aparência material. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20 e 21. O reino unido de Deus é sempre no íntimo do presente, e não no futuro. Depende de cada um na verdade. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. João 16, 10. Cristo está exaltado junto a Deus. A evolução não anda para trás no universo. A segunda vinda da verdade de Cristo é a restauração da boa notícia, de seu Evangelho verdadeiro. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Atos 1, 6. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. O ser humano que vencer as suas ilusões, até depois da morte, sobe para encontrar a Cristo e Deus em uma outra contextual existência relativa acima. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. João 1, 18. Satanás não conheceu a Deus, nem mesmo a uma existência humana. Ele é inexistente como os seus inúteis preconceitos de bem e mal. Isto é a morte eterna, ficar estagnado sem evolução de juízo. Ser ou não ser, eis a questão da existência. O ser superior diz apenas, eu sou o que sou, sem inúteis ilusões ideológicas. Portanto, aquele que diz ser de uma religião nega a Deus colocando o seu nome em vão. Em nome da verdade, os idólatras não evoluem. E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou me enviou a vós. Êxodo 3, 14. Portanto, agora, depois de 3 eras e meia, 2/3 ou 0,666 de seres, entre bestas idólatras e demônios, ficam no mundo inferior de juízo, do inferno, queimando com a verdade. Os preconceituosos estão destinados ao inferno junto aos adversários, se não se arrependerem de suas inúteis idolatrias. Portanto, seja puro, sem doutrinas, como Cristo, ame a ser superior de juízo e o próximo como a ti mesmo, sem preconceitos contra pessoas.